Bom dia. Mais um minutinho a gente já começa, tá?
Bora. Acho que a maior parte já está aqui agora. Vou começar com alguns lembretes. Deixa eu ver se quem eu preciso falar está aqui. Alguns estão. Ó, eu tenho algumas atividades de vocês que eu vou pedir para vocês conferirem depois. Não sei se vocês já fizeram, tá? Eu fui apurando para poder começar a lançar as notas da segunda atividade do segundo bimestre. O Luca, que está aí já, você vai dar uma olhada para mim, Luca, na atividade de Geografia 5, na quinta semana. Tem que dar uma olhada se enviou, para mim não estava aparecendo, tá? Você está com a 6 e a 7, está feita normalmente, e a 5 não estava constando. Aí depois você dá uma olhada lá no Moodle. Da Stephanie, a 6 não está aparecendo. Está aparecendo a 5, está aparecendo a 7 normalmente, e a 6 não. Então, depois vocês entram lá no Moodle e dá uma olhadinha se foi enviada a atividade, ou se vocês esqueceram, se ficou para trás, tá? E depois tinha da 7ª semana, que eu não estou vendo nem o Yukio aí ainda, e também não estou vendo a Nicole. Seriam esses dois aí, já é semana 7. Então, Luca dá uma olhadinha na Geografia 5, semana 5, e a Stephanie vai dar uma olhadinha depois na semana 6, tá? Para eu poder fechar. Se já fizeram, desconsidero o aviso. Tudo certo. Pessoal, hoje, módulo bem curtinho, módulo 16 e módulo 17, tá? É só vegetação do Brasil, é revisitar a segunda série do médio, bem rapidão. Lá nós falamos dessas vegetações separadas, né? A gente foi trabalhando por região, e cada região que a gente trabalhava, a gente falava dos componentes de relevo, de vegetação, de clima, e aqui a gente trabalha a vegetação todo junto no mapinha do Brasil. Então, formações vegetais do Brasil hoje, a página é a 32. Antes disso, bem rapidamente, só vou comentar o que a Gabriele me perguntou na semana passada, com relação à China e à Índia, que eu não havia visto. Eu tinha visto o jornal, mas não tinha me aprofundado e me atido. China e Índia são países fronteiriços, tá? E aqui, a reportagem que eu peguei aqui para a gente dar uma olhada é da Infomoney, e fala dessa escalada de tensão entre a China e a Índia. Já tinha uma escalada de tensão Estados Unidos e China, só que Estados Unidos e China é comercial, né? É uma disputa econômica, comercial, de todos os sentidos que a gente imaginar. Com a Índia, o problema é um pouco maior. Além de ter a disputa na própria Ásia, também nessa situação comercial, eu tenho limites de fronteira pouco definidos ou em conflito ainda, em fase de definição entre os dois países. O incidente que foi mostrado, onde morreram, se não me engano, mais de 15 soldados indianos, foi aqui, ó, na segunda-feira, dia 15, então na segunda-feira, não é essa, a outra segunda-feira, 20 soldados indianos foram mortos. Foi exatamente numa linha de divisa, aqui, ó, na fronteira de Ladakh, né? Essa fronteira aqui entre China e Índia fica exatamente numa região chamada Caxemira. Essa região já é de conflito há um bom tempo. Geralmente a gente trabalha a Caxemira numa disputa, a região da Caxemira, que tem certa autonomia hoje, numa disputa entre Índia e Paquistão, mas ela está na tríplice fronteira: China, Índia e Paquistão. Então, tenta imaginar o tamanho do problema nessa zona de fronteira aí. E aí tem todo um relato aqui de discussão entre os dois países, né? Fala aqui que a linha de divisa entre essas duas regiões é militarizada e muito precário o cuidado aqui. E houve aqui um incidente em que soldados chineses revidaram talvez um primeiro ataque, mas sem armas, dos soldados indianos. E aí eles reclamam aqui, cada um fala que estava correto, que foi atacado e só revidou. Mas é uma linha tênue de fronteira nessa região aqui, ó, região da Caxemira, tá? Disputas entre China e Índia aumentaram nas últimas décadas, principalmente com o crescimento chinês, com o desenvolvimento econômico chinês, né? A Índia almeja os mesmos mercados que a China atinge, e a China atinge com muita força. Então, nessas áreas fronteiriças entre os dois países, cresce essa instabilidade, tá? E basicamente esse é o local que está sendo falado que houve esse incidente aí. O nome para gravar é Caxemira
e esse nome Caxemira geralmente não vai estar falando de China e Índia, vai estar falando de Índia e Paquistão. Fica na tríplice fronteira, tá? Bora lá, para a aula de hoje. Agora já está todo mundo aí. Formações vegetais do Brasil, módulo 16 e 17, tá? A Gabi tá por aí, escutou a explicação? Explicação não, comentário. Eu vi que você estava, se manifeste. Ó, nas formações vegetais do Brasil, a gente vai trabalhar todas as vegetações brasileiras. Tá bastante simples isso daqui, né? Começamos falando que, obviamente, toda formação vegetal é consequência do tipo climático. Então, aqui no Brasil, eu vou ter predominantemente vegetações exuberantes, porque a maior parte do país é quente e grande parte dele é bastante úmido, né? Dessa forma, eu vou ter uma quantidade grande de florestas nessas áreas mais úmidas. E onde não tiver floresta, onde a vegetação vai se adaptar um pouco menos de chuva, eu vou ter situações como savanas, né, que é o nosso cerrado, por um exemplo, ou até formações bem mais pobres, como é o caso das xerófitas lá no sertão nordestino. A falta de água faz com que eu tenha arbustos secos adaptados àquela situação, que a gente chama de caatinga. Também é uma savana, mas é uma savana seca. E tenho vegetações, como a vegetação de campos, lá no sul do Brasil, onde eu tenho chuva bem distribuída o ano inteiro, mas com pouco volume, e não tenho tanto calor, pelo menos na metade do ano, não tenho tanto calor. E as vegetações se adaptam, portanto, a essas condições. Olhando assim, eu tenho essas formações predominantemente, que é as que nós vamos trabalhar aqui. Esse mapa ele traz vegetações compostas de grandes blocos e traz também algumas áreas de transição nomeadas. Porque quando eu pego, por um exemplo aqui, ó, esse pedacinho laranja, que é a mata dos cocais, em grande parte das vegetações ele é tratado como uma faixa de transição, né? Ele mescla características, por exemplo, dessa área que é a maior que eu tenho em domínio vegetacional, que é a floresta amazônica. Ela mescla características dessa área seca aqui, que é a caatinga, e dessa área que é mesotérmica, né, que chove 6 meses, outros 6 meses é seco, que é a nossa savana, que é o que nós chamamos aqui no Brasil de... Alguém sabe como chama? Nossa savana? Cerrado? Tá. Cerrado. Aí eu mesclo as características dos três. Aqui eu ainda tenho a parte do mangue e ela tem a mata dos cocais aqui. Tá? São faixas de transição. Aqui, por exemplo, no Pantanal, vai ser classificado como uma vegetação complexa, né? Eu tenho características peculiares daqui, dessa área deprimida, e eu vou ter de todos os tipos também de vegetação num mosaico gigantesco que tem desde áreas de floresta, áreas de cerrado, áreas de campos, até mesmo vegetação com cactácea, eu vou ter no Pantanal, né? O fundo de lagoa vai ter vegetação de campos, e aí eu tenho uma vegetação que contempla grande parte das outras vegetações que eu tenho no país. Então, começando, formações vegetais no Brasil, esse mapinha é o que nós vamos seguir, tá? Ele começa falando que eu tenho 4 grandes formações vegetais no Brasil. E essas formações são florestais, que eu acho que vai ocupar a maior área, que basicamente é predominantemente arbórea, arbustivas, que vai ser o caso do nosso cerrado principalmente, a caatinga mescla, né, os arbustos e vegetação herbácea, que é basicamente a de campos, que eu fico mais caracterizado, gramíneas, mas também tenho assim na caatinga, e as formações complexas. Então, 1, 2, 3, 4, tá? 2 tipos de vegetação complexa aqui, pantanal e da faixa litorânea, que também pode variar dependendo das características locais. Então, são 4 tipos básicos e a gente começa a destrinchar cada um deles. Começando pelas arbóreas, as partes florestais que nós temos. Maior e mais famosa, ó, aqui ele insere o nome Mata Equatorial Amazônica. Geralmente a gente está acostumado a ver Floresta Equatorial Amazônica. Pode aparecer nos 2 formatos, tá? Mata ou floresta. A gente está acostumado e geralmente vai aparecer Floresta Equatorial Amazônica. Características. Primeiro, a sua imensidão. Essa parte verde aqui
está me caracterizando só o pedaço da floresta amazônica que está no Brasil. E eu vou lembrar que ela se expande, né? Eu não termino ela no território brasileiro. Ela passa por Bolívia, passa por Peru, chega na Colômbia, ela sobe até mesmo a Venezuela. Então eu tenho aqui, ó, pedaços da floresta também na Venezuela, na Colômbia, no Equador, no Peru e na Bolívia. Ela não está totalmente no Brasil. 60% dela está no Brasil e os outros 40% se espalham por mais 1, 2, 3, 4, 5 países. Características da floresta. Primeiro que ela é higrófila. Agora a gente começa a relembrar algumas terminologias que são usadas para classificar as plantas. Eu acredito que eu utilize e a Betina também utilize essa classificação. Então nós vamos falar das adaptações, né, dos tipos vegetais. Uma planta higrófila é aquela adaptada a grandes quantidades de água, adaptada a ambientes bastante úmidos. A maior parte das plantas se adapta bem a essa característica de ter bastante água, tá? É latifoliada. Como o ambiente é bastante quente e o volume de água é grande, eu tenho plantas de grande porte e grande parte delas tem as folhas grandes, folhas largas. Então, com folhas grandes, é latifoliada, folhas largas. É perene, ela está sempre verde. Como eu não tenho estação seca e eu não tenho estação fria, ela não perde as suas folhas, ela perde na substituição natural, né, do seu próprio ciclo. Mas eu não tenho uma estação em que as folhas caem, como eu tenho, por exemplo, na floresta temperada. Então aqui eu tenho árvores perenifolha. Pelo volume também de insolação e de umidade, é uma floresta densa, fechada, tá? De difícil penetração. A variedade de plantas também é grande, então ela é heterogênea, riquíssima em espécies. E no caso da nossa floresta, eu posso classificar 3 variações. E eu tenho dentro da floresta 3 tipos diferentes de floresta que eu consigo classificar. São elas, nós falamos no ano passado isso daqui, quando vimos a região norte. A mata de igapó, ou caiagapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. Pode aparecer ainda como mata falsa, porque é menor, bem menor, basicamente aqui composta de plantas aquáticas, na área que fica constantemente inundada. A mata de várzea é aquela que vai inundar em uma parte do ano, eu tenho um porte médio de plantas. E a de caeté, ou terra firme, é aquela que não é inundada em momento algum, mesmo no transbordo dos rios, ela não é atingida por isso e vai ser o local que eu tenho as plantas de maior porte, as árvores maiores, que é a floresta que eu imagino da floresta amazônica, com plantas de 40, 50 metros de altura. Vai 3 andares. Seria essa daqui. Então, só para caracterizar, o que nós chamamos de mata de igapó, ela vai estar junto à margem do rio, né? A maior parte dela é embaixo da água mesmo, nascendo a partir da margem ou constituindo-se, em grande parte, de plantas aquáticas. Ele cita aqui, por um exemplo, a Vitória Régia, faz parte dessa mata de igapó. Então, portezinho menor, exatamente na bordinha dos rios e geralmente constantemente alagada. Tá? Aqui é mais ou menos o que a gente via no Tainá. Então tinha os furos, né, que passavam com a canoinha, e eu tinha aquelas plantas que ficavam exatamente ali pertinho da água, ou até com parte dela coberta pela água, essa matinha aqui de igapó. A mata de várzea, o porte já é médio, estão nas áreas sujeitas a alagamentos periódicos. Então a mata de várzea, parte do ano, ela fica alagada e outra parte não. Ela passa por alagamentos periódicos. Aqui, ele dá destaque para a seringueira, é uma das espécies que está na mata de várzea, nessa área de transição entre a que fica constantemente alagada e a que não alaga nunca. Eu tenho a seringueira. Ele lembra que aqui no Brasil eu tive um ciclo importante, inclusive, ao falar da região norte, eu vou lembrar da seringueira como principal precursor do povoamento dali. Eu já tinha as drogas do sertão anteriormente, que fez pessoas descerem o Golfo Amazônico, pelo Rio Amazonas, e eu tinha algumas habitações. Mas a grande quantidade de pessoas, principalmente nordestinos, que foi para a região amazônica é com o ciclo da borracha, né? Com o boom da borracha. Inclusive,
fornecendo para empresas como a Ford. Exatamente o boom da borracha. Tá? Firmeza. O boom da borracha foi rapidinho, né? 1890. Em 1910, a gente começa a perder força. A gente era o maior produtor. Aí vocês vão lembrar que houve o plantio delas lá no Sudeste Asiático. E essa concorrência com a borracha plantada fez com que a gente perdesse força, né? A nossa era no meio da floresta, que os tios faziam os risquinhos lá na árvore e tirava a borracha. Quando passou a plantar, ela ficou muito mais produtiva no Sudeste Asiático, que tinha a mesma composição climática que a gente, se adaptou muito bem por lá. E, inclusive, no Brasil, hoje, se eu não me engano, o maior produtor de borracha natural é o estado de São Paulo. E, obviamente, é de borracha plantada, né? Foi trazido as mudinhas, plantou aqui e fica muito mais produtivo do que eu lá na floresta procurando onde está a seringueira para poder riscar. Eu planto uma arvorezinha do lado da outra, igual numa plantação de eucaliptos, tá? Caeté, ou mata de terra firme, é o grandão que eu falei para vocês, é a maior parte da floresta. Áreas não sujeitas a alagamento, árvores de grande porte, e ele cita a principal delas aqui, que é o castanheiro. Inclusive nas áreas que eu tenho grande desmatamento da Amazônia, e nos últimos anos aumentou bastante, o castanheiro, ou o pé lá da castanha, ele é protegido por lei. Então, mesmo quando existe o desmatamento, quando abrem-se propriedades rurais para poder ter produção agrícola, falamos muito da soja, da criação de gado bovino, o castanheiro tem que ser mantido. Então, ele não pode ser comercializado. Por um exemplo, eu sei da regulamentação do estado do Acre. O único que pode explorar o castanheiro, a madeira do castanheiro, é o estado, é estatal o uso do castanheiro. Então, se mantém, a pessoa derruba todas as outras árvores e você vê no meio dos pastos, tem os castanheiros que não são derrubados, árvores de até 50 metros de altura. Outra coisa que passa a ser importante para nós é que a gente acaba vendendo a castanha, né? Aqui tem o ouriço que fica lá, ele cai, e a gente vende a castanha que antigamente a gente classificava como castanha do Pará, mas como passou a ter valor para exportação, ela é conhecida hoje como castanha do Brasil, né? Ela dá em toda a região amazônica no castanheiro. O Brasil é o maior produtor da América Latina, realmente, de borracha. Muito bem. Tem o apoio dos universitários aqui. Faz a pergunta, André. Vou falar mais fácil. É óbvio. Eu queria saber, já que nós estamos na Amazônia, né? Eu estava revisando a matéria dos climas, estava vendo a aula, eu fui revisar. Aí eu estava com uma dúvida que eu mandei para você, acho que semana passada, mas você não pôde ver. Mas tudo bem. Tá. Acho que você falou das massas de ar. E eu queria saber uma coisa, que eu lembro que você falou há muito tempo, que equatorial é quente. Isso. Atlântica é úmida, Isso, correto? porque se forma sobre o Atlântico é úmida, isso. Sim, só que daí a MEC, o Isso. MEC, né? Ela é uma exceção porque a Exato. continental é seca, só que lá tá falando que é Exato. quente e úmida. Então é É a exceção. única. É a única exceção que tem, e a exceção acontece exatamente por conta da evapotranspiração da floresta. Então, toda E que você pegar a equatorial vai ser sempre quente, por causa da formação no Equador, e C vai ser sempre a continental seca. A única exceção de continental úmida que nós temos é a amazônica. É a que está lá sobre a Amazônia. É exatamente essa massa. E deveria ser seca, né, por ser continental, e a floresta faz não ser. E, inclusive, tem uns problemas relativos a isso, que eu já vi muitas questões que falam dos rios voadores, por um exemplo, Eu da ia falar umidade que sobre se isso. forma, né, sobre essa região, e vai trazer água para o centro-oeste, vai trazer água para o sudeste, aqui no Brasil, e a gente vê que na linha tropical, no nosso caso aqui, o Trópico de Capricórnio, na maior parte do mundo eu tenho desertos ou áreas semiáridas, né? Sim, Bastante área semiárida. E o nosso não é. E o nosso tem Mata Atlântica, o nosso tem cerrado, né? Tem grande quantidade de vegetação. E uma das explicações
Obviamente, eu vou dar crédito também para a cordilheira que nós temos aqui na lateral, né, que não deixa ir para o Oceano Pacífico, que é os Andes, que barram essa umidade da Amazônia e ela desce. E ao descer, ela faz com que toda essa área aqui receba bastante água. Mas é a única exceção mesmo, André, só essa. Ah, tá bom. É que É igual o clima. eu não peguei muito isso, aí eu fiquei, Uhum. ué, mas então deve É, ser exceção. é a única exceção que nós temos, e é por Aí causa eu da falei que ia floresta. confirmar. Tá bom, É então. isso mesmo. E é Sir, bom você depois. perguntar para nós lembrarmos, porque essa exceção nos vestibulares de maior parte, eu já vi ela ser cobrada bastante, assim como as chuvas de inverno no litoral aqui, ó, do Nordeste, que não é Ah, comum sim, também, sim. né? Sim. Sir, depois, não agora, depois, não vou atrapalhar a sua Uhum. aula. Você poderia me relembrar sobre os ventos alísios, que eu também senti um pouco de Lembro, dificuldade para lembrar. lembro Tá sim, bom? lembro sim. Me lembra lá no final da aula que eu te lembro, tá Tá bom? bom. Obrigada, Sir. Imagina. Olha lá, no Caetê, então, só finalizando, a castanha do Pará é o mais importante produto extraído. Tem o cupuaçu também. E, mais recentemente, a comercialização do açaí. Então, eu tenho 3 produtos que são dessa região da floresta, né? O açaí está mais perto da de Várzea aqui. O cupuaçu também, ele menor porte está aqui. E aqui o castanheiro, nada de terra firme. Nós somos o único produtor mundial, só tem aqui no Brasil aquela castanha, tá? Mata tropical atlântica, eu vou lembrar da Mata Atlântica, temos uma familiaridade maior, já falamos mais dela, tinha na nossa região em grande porte, e eu tenho alguns resquícios, né? Se eu pegar Serra do Japi aqui perto da gente, é um resquício ainda. Se eu pegar a serrinha aqui em Itupeva de Inhandiara, que pega fogo ali ano sim, ano não, perto lá da rodoviária, também é um resquício de Mata Atlântica original, em áreas mais escarpadas, acabou não sendo utilizado para produção agrícola e eles sobraram. Ocupava toda a borda litoral leste do Brasil, então toda essa área aqui, né? Desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. É muito parecido em características com a floresta equatorial amazônica, só o porte que é um pouco menor, mas tem características muito parecidas, rica em espécies, é higrófila também, é latifoliada também, é perene e é densa e fechada. Problemas. Eu tenho um desmatamento muito anterior ao da Amazônia, né? Por ficar na borda de ocupação colonial, desde o início eu tenho a exploração dessa vegetação ou a substituição dela por pastagens, por agricultura ou urbanização. Começa com a extração do pau-brasil e todos os ciclos econômicos que vão se desenvolver, como a cana aqui em cima, o café aqui embaixo. E vão levar ela a sobrar quase nada. Outra mata que nós temos é a mata dos pinhais, que a gente aqui geralmente trabalha com mata de araucária, ou as araucárias. Se espalham pela região sul, obviamente a maior parte vai estar na região sul, Paraná e Santa Catarina, a maior parte delas, principalmente no Paraná. Nas áreas mais elevadas do Planalto do Sudeste todo. Então eu vou ter também, fora na região sul, aqui no estado de São Paulo, em áreas mais elevadas, surge algumas manchas de araucária. Em Minas Gerais surgem algumas manchas de araucária. Qualquer lugar desse planalto que nós temos aqui, que for um pouco mais elevado, pode ocorrer esse tipo de formação. É um tipo de vegetal adaptado a climas mais frios, é um pinheiro, né? Apesar de não ser o pinheirinho típico que eu imagino, né? A conífera como cone, ela tem um formato diferente, né? Com folhinhas e galhos que sobem, parece mais uma taça do que um pinheirinho, do que um cone. Ela tem características de plantas de clima frio, é um pinheiro, tá? É a ciculifoliada, que é quando tem a pontinha fininha lá da folha, então folhas pontiagudas, é aberta e a quantidade de espécies é pequena, né? Ela é uma planta bastante competitiva e adapta a uma região que a maior parte das plantas tropicais não se adaptam, então ela toma conta de todo o espaço. Aqui no Brasil, destaque para um tipo de pinheiro, que é a araucária mesmo, angustifolia, ou pinheirinho do Paraná. A maior parte já foi devastada também. No caso dessa cultura aqui, eu tenho a madeira. Então, se vocês pegarem lá a ocupação do Paraná, quando você tem os poloneses, quando você tem os eslavos ocupando o Paraná, uma das coisas que eles mais fizeram foi montar serrarias. Então, eu tenho ainda hoje
o extrativismo do pinheirinho do Paraná para poder vender a madeira, ou para construção de móveis, né? Que é do pinus, que vem do pinheiro. Muito tempo foi usado para fazer forro de casa. No Paraná, a maior parte das casas eram de madeira que advinha do pinheirinho do Paraná, da araucária mesmo, tá? Fora ele, eu tenho os ervais, que são espalhados também no sul do Brasil, e aí eu tiro principalmente a erva mate, né? Esse é um arbusto, o erval, apesar do nome erva, é um arbusto, né? E no mate eu tenho principalmente a produção da bebida, que é o que os gaúchos tomam, que é o chimarrão. A tosta a folha e comercializa. Mata dos Cocais é a última mata separada que eu tenho, porque a galeria vai acontecer em qualquer lugar que tenha grande umidade. A Mata dos Cocais está no meio norte do Brasil. Eu vou ligar a Mata dos Cocais principalmente ao Piauí e ao Maranhão, tá? Que está nessa área de transição que a gente vai chamar de meio norte. No Ceará, eu vou ter bastante da carnaúba, então é colocado aqui também o Ceará. É uma faixa de transição, que eu já tinha explicado para vocês, entre áreas de clima semiúmido e de clima seco. Na verdade, eu tenho uma tríplice transição ali. Amazônia de um lado, eu tenho a Caatinga do outro e embaixo eu tenho o Cerrado. E a hora que eu mesclei essas características todas, eu tenho um espaço onde predominam coqueiros. E aí eu tenho grande quantidade desses dois coqueiros aí, o babaçu e a carnaúba. O babaçu, ele é mais adaptado à umidade, ele necessita de mais umidade. Então, o babaçu eu vou encontrar principalmente no Piauí e no Maranhão, mas essencialmente no Maranhão, que é bem mais úmido. Do Piauí, chegando no Ceará, o clima fica um pouco mais seco, ou bem mais seco, e a plantinha que vai aparecer, o coqueirinho, é a carnaúba. Então, existe principalmente no entorno dos rios os carnaubais, tá? O legal dessas duas plantas aqui, numa região extremamente pobre, é que ela vai servir de complemento de renda. As pessoas acabam utilizando os coquinhos, quebrando, né, e usando a semente do coquinho, que é transformada aqui, por exemplo, em óleo, que pode ser comestível, ou combustível, ou lubrificante. A carnaúba, ela usa ainda mais subprodutos, ela dá origem ainda mais a subprodutos do que o babaçu. Até por isso, na parte do Ceará, bastante pobre, ela é chamada de árvore da providência. Dá para utilizar o coquinho, assim como o outro aqui, para fazer as mesmas coisas. Dá para utilizar a cera da carnaúba, que ficou muito utilizada recentemente para cera automotiva, para proteção de pintura, por um exemplo, que vai ser usado como isolante também. Tá? Dá para utilizar a folha, que eu tiro a cera, depois a folha seca, eu faço cobertura de casa, eu utilizo a madeira. Então, da carnaúba se utiliza praticamente tudo, ou é possível se utilizar praticamente tudo. Tá? Hoje tem mais carnaubais plantados também do que os nativos, que era na beirinha do rio. Então, eu tenho os estados produtores, né? O Ceará é grande produtor, Rio Grande do Norte também planta, então planta os carnaubais. E mata de galeria, ou mata ciliar, é toda aquela que aparece no entorno dos rios. Então, como o rio provém maior umidade na sua borda, ali nas suas laterais, forma uma matinha de galeria, forma uma floresta extremamente importante. Tá? Ao falar da mata ciliar aí, ou galeria, ciliar porque como se fossem os cílios, protege o olho, ela protege o rio. É melhor associação do que eu vou tentar falar. Como ela fica na beirinha do rio, ela impede que exista o assoreamento do rio. Então, toda chuva que vem ali nas regiões, principalmente se for mais íngreme, tenderia a cair dentro do rio se não fosse essa matinha. Então, ela segura toda essa quantidade enorme de sedimentos que cairia no rio antes de chegar no rio. O comum aqui para nós, por exemplo, foi desmatar toda a região até chegar na beira do rio. Então, muitas vezes eu não tenho mais essa mata ciliar. E ela facilita, então, principalmente se eu tiver campos agrícolas no entorno, né, que era uma área mais fértil, então era utilizado como plantação de alguma coisa. Faz com que a areia, a terra da parte ali da borda, todos os sedimentos acabem caindo no rio, tirando-lhe profundidade, deixando ele cada vez mais raso. Então, esse processo se chama assoreamento. A mata ciliar
tem que ser mantida ou replantada para evitar esse processo de assoreamento, tá? Arbustivas, começando com a nossa savana aqui, a maior que nós temos informação, que é o cerrado. É a segunda maior vegetação e extensão do país, em quantidade de espaço. E aí eu vou definir. Ela está associada ao clima tropical semi-úmido. Esse tropical semi-úmido, ele é o nosso tropical típico, né? Com chuvas concentradas no verão, e geralmente em grandes proporções, e o inverno, que não é tão frio, porém é bastante seco. Pega Goiás, pega parte do Mato Grosso do Sul, pega a maior parte do Mato Grosso, e tem manchas em outras partes também. Tem manchas no Nordeste, tem manchas dela aqui no Sudeste. Por um exemplo, grande parte do estado de São Paulo, se vocês olharem o mapa, era composto no passado por esse tipo de vegetação. A gente achava que tudo era Mata Atlântica, mas na verdade grande parte era composta de cerrado, tá? Como característica, que vocês conhecem bem, os solos, além de ter essa distribuição desigual das chuvas, em parte do ano chove, que é o verão, na outra parte do inverno é muito seco, eu tenho solos pobres, né? Me ajuda aí, para quem já estudou lá na química, são solos ácidos ou alcalinos aí no caso? Dessa região do Brasil. Eu preciso fazer uma correção. Que tipo de correção que eu tenho que fazer para ser produtivo? Ácidos, então é calagem? São solos que têm muita acidez, né? E para poder corrigir e utilizar eles com maior frequência e para ser mais fértil, eu faço a calagem, eu acrescento a cal para equilibrar o pH desse solo aí. Então não é um solo fértil naturalmente, eu preciso trabalhar com ele. Quando eu falar das plantinhas, no caso do cerrado, ela vai ter dois estratos básicos. O inferior, que geralmente eu tenho gramínea, e o superior, arbustos retorcidos. Na minha opinião, faltam as árvores. Aqui, quando ele fala em retorcidos, quem de fato é retorcido são as árvores, que são de porte pequeno ou médio, tem cascas grossas, formadas de cortiça, tem galhos tortuosos, tronco tortuosos, folhas pequenininhas. Então, para mim, aqui na descrição do cerrado, faltou falar das árvores. Geralmente, quando eu uso imagens para caracterizar o cerrado, se usa mesmo uma área com bastante arbusto, algumas árvores espaçadas uma da outra, de pequeno porte, toda tortinha, com cascas bem grossas, tá? Fala-se que é uma vegetação adaptada ao fogo, aqui, ó, resistente ao fogo. Como o inverno é muito seco, é comum que existam as queimadas, e essa queimada ela acaba renovando essa formação vegetal. Então, o cerrado é adaptado ao fogo, porque depois de ser queimado, ele não é queimado, obviamente, completamente, e ele volta a crescer verdinho, novinho, como em qualquer parte do mundo que eu tenha queimado. Sei lá, comparar com a Austrália. Todos os anos, na época do inverno australiano, nós temos as notícias dos grandes incêndios que acontecem por lá. Então, por ser muito seco, é comum que exista isso. Óbvio que a ampliação dessas queimadas, ou tirar ela das naturalidades, é por ação antrópica, né? A ação antrópica acaba intensificando um problema que já é natural. Aqui vai mostrar as xerófitas, então a gente vai começar a falar da caatinga. É também um tipo de vegetação arbustiva, predominantemente, mas como o clima é essencialmente seco, principalmente no que a gente chama de polígono da seca, vão aparecer arbustos adaptados a essa condição ruim. E nessa condição de falta de chuvas, eu vou usar principalmente as cactáceas, que a gente pensa, mas tem muitas bromélias também. Então, bromeliáceas e cactáceas aparecem, além de algumas árvores de pequeno porte, algumas árvores grandes, como o juazeiro, né? Muitos arbustos que conseguem se adaptar, alguns tipos de coqueiro que aparecem lá. O clima é o semiárido, como nós sabemos muito bem, tropical semiárido, e abrange a maior parte do que a gente chama de sertão nordestino, tá? Como historicamente eu não conseguia produzir agricultura na faixa litorânea, eu tinha a zona da mata, onde se deu o ciclo da produção da cana. O pessoal que criava gado
passou a ocupar essa região. Então eu tinha ali a produção de gado, até uma dificuldade muito grande para criar o gado, né? Muita gente ainda cria gado na parte sertaneja e tem a dificuldade das secas prolongadas, onde perde rebanho, perde parte do rebanho, mas tem a área tradicional de criação de gado. Firmeza? Vamos lá. As herbáceas, eu tenho vegetação rasteira, compostas de ervas, só uma parte do Brasil vai ter, em grandes proporções, e eu vou ter manchas de vegetação herbácea em outros pontos. Quando falar especificamente da vegetação herbácea, eu estou falando dos campos sulinos, dos campos do sul do Brasil, lá nas pradarias, né? No que a gente vai chamar principalmente de campanha gaúcha, é o final lá do Rio Grande do Sul, onde vai emendar com a Argentina, onde vai emendar com o Uruguai, e vai ter área também de intensa criação de gado, até porque era mais fácil de se fazer, né? Eu já tinha vegetação propícia à criação de gado, tinha pastagem natural, e eu introduzi ali, principalmente, criação de gado bovino, mas também de ovinos, de ovelhas também. Se for para complicar a vida de vocês, vocês obviamente vão lembrar dos campos do sul do Brasil, né? Do Pampa Gaúcho lá, mas eu tenho pedaços de vegetação de gramíneas em outros ecossistemas, ou encravados em outros ecossistemas. Ele chama atenção para dois aqui. No Mato Grosso do Sul, região de Ponta Porã. Eu tenho também, chamado de Campos de Vacaria. Só que aqui é plantado, ação antrópica. E um deles, que de vez em quando cai só de sacanagem, é lá na Ilha do Marajó, tá? Pedaço também de Roraima. E aqui eu tenho a criação de gado bubalino. Tenho búfalos na Ilha do Marajó, nessas áreas de campos inundáveis que eu tenho lá, tá? Mas aqui é só se for para ferrar vocês, é só se for falar do vestibular lá da Unicamp, que é mais xaropezinho. Tá? Formações complexas. Se são complexas é porque elas mesclam algumas ou várias características de outros biomas. Dois vão ser citados aqui. Vai ser o do Pantanal, que vai ficar no Mato Grosso do Sul, né? Faz a fronteira lá nossa aqui com o Paraguai e com a Bolívia. E ele cita as condições que essa vegetação enfrenta. Então, as áreas são muito úmidas, é uma área depressiva, né? É uma área baixa, onde passa o rio Paraguai, e no período do verão ele transborda. E no período do inverno, como chove menos, ele recua. Então, toda a produção agrícola, toda a produção de criação de gado bovino vai se adaptar a esses períodos diferentes aí. Tem muitos tipos de espécies, desde espécies da Mata Atlântica até espécies do Cerrado. Quando secam as baías, os fundos de baías, as áreas mais baixas, que no período das chuvas ficam alagadas, quando eu não estou no período das chuvas, elas secam e ficou bastante úmido, cresce grama. Então o pessoal faz principalmente a criação do gado ali, e na época das chuvas você começa a retirar o gado, né? Você toca o gado e remaneja para as áreas mais elevadas, porque essas áreas todas vão ser cobertas por água. Quando secar, eu volto o gado para essa região aí. E eu ainda tenho até mesmo presença de cactáceas. Fala aqui da necessidade de preservação e desde a década de 90 é um patrimônio natural da humanidade. Então existe uma obrigação moral de preservar o Pantanal, né, e de cuidar do Pantanal por conta disso. Toda a humanidade reconhece como um patrimônio da humanidade aí, também um patrimônio nacional. Muitas coisas já foram substituídas, né? Por um exemplo, a pesca. Eu conhecia no passado a pesca predatória no Pantanal. O pessoal ia, pescava em grandes volumes, peixe de qualquer tamanho e trazia embora. Então tinha muito paulista que ia pescar no Pantanal nesse formato. Hoje ela foi substituída, por exemplo, por uma pesca turística, que é a pesca esportiva. Geralmente o pessoal pesca e solta os peixes menores, só fica com os maiores, tem uma medição desses peixes, tem conferência. Tinha, por exemplo, o safari, que acontecia aqui no Brasil nessas áreas, que o pessoal ia lá de tocaia matar onça, por exemplo, que tinha em grandes proporções ali. Hoje eu tenho um complexo turístico de observação da natureza. Então eu tenho lá grandes hotéis fazenda, que recebem pessoas, que dá para observar essa natureza. Então vem mudando
a composição do Pantanal. Tá? Manguezais, já conhecemos. Todo o litoral brasileiro tem manguezal, desde lá de cima, ó, do Amapá até o Rio Grande do Sul. Só muda o formato e o tamanho desses manguezais. Obviamente, o comum, nas áreas mais quentes e úmidas no Nordeste brasileiro, eu tenho extensão maior desses manguezais, mas eu tenho manguezal aqui, por um exemplo, no nosso litoral paulista. Geralmente são um pouquinho menores. É caracterizado pelo encontro da água dos rios com a água do oceano, com a água do mar. Então, água salgada e água doce, formando um ambiente salobro, com uma salinidade acima do que é normal. E surgem ali plantas adaptadas a esse ambiente, que é lodoso, que é muito encharcado, com um grande volume de sal. Então, as plantas que se adaptaram acabaram criando raízes aéreas ou aerolares, que é as plantas pneumatóforas, né? Parte das raízes ficam do lado de fora e fazem amplo papel tanto na fixação da planta quanto na respiração da planta. São halófitas, então são adaptadas, mais tolerantes a essa salinidade, né? Aquelas folhinhas pequenininhas, mais grossinhas que acontecem lá. E é um grande berçário de animais. Então, tanto animais de rios quanto alguns animais marítimos acabam colocando seus ovinhos ali, alguns tipos de peixes, por exemplo, crustáceos, e se reproduzem no manguezal. Então, existe a necessidade de preservar os manguezais, que historicamente vem dando, infelizmente, lugar a áreas turísticas, né? Como fica bem na beirinha ali das praias, e também tem a água do rio, surgem ali instâncias turísticas. A gente muda de assunto para fechar, falando em domínio morfoclimático. Aqui eu estava falando só de vegetação, tá? Quando eu falar de domínios morfoclimáticos, eu vou falar de morfologia, formato de relevo, junto com o clima, e vou também observar que a vegetação vai se adaptar a isso. Então, os domínios morfoclimáticos do Brasil são esses daqui. O cara que criou essa classificação é o Aziz Absaber, e ele fala que eu tenho o seguinte, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e essa faixa de transição. Então, eu teria 6 domínios morfoclimáticos, e o que ficou muito caracterizado na classificação dele é essas faixas de transição. E eu vou falar com vocês já delas. Ó. Domínio morfoclimático. Áreas geográficas que apresentam a característica da homogeneidade. Então, vamos lá. As características dos tipos de vegetação, dos tipos de relevo, tá? E dos tipos climáticos seriam homogêneos. Ele conseguiu fechar espaços parecidos. As características são semelhantes no seu clima, na vegetação, na hidrografia, no relevo e na característica dos solos. Então, aqui no Brasil, nós teríamos 6 domínios. Bora ver quais são eles. O maior de todos ainda continua sendo o domínio amazônico. Então, aqui eu falo de um domínio amazônico, que ele classificou como região de terras baixas com florestas equatoriais. Então, toda essa parte que ele pintou em verde são terras realmente baixas, a planície aqui e a depressão amazônica gigantesca, com floresta equatorial. No 2, eu tenho o Cerrado, que continua sendo o segundo maior domínio aqui para a gente. Chapadões tropicais interiores com cerrados e floresta de galeria. Então ele já destaca que não são terras baixas, são chapadões, áreas de planalto mais elevado, tropicais, com chuvas concentradas no verão, na parte interior do país, coberta com cerrado. Não muda muito. Um nome novo que aparece, mares de morros. Essa área aqui, ó, que a gente trabalhou com o nome de Mata Atlântica, vai aparecer agora como mares de morros. Quando ele falar em... ele vai trabalhar o agreste, o Pantanal e a mata aqui em cima, que era a Mata dos Cocais, todas como faixa de transição. Tá? Ó. Isso, exatamente. Quando a gente fala aqui dessa condição, eu tenho áreas mamelonares, o mar de morro. Quando a gente olha as fotos que ele
trabalhou como Mar de Morro, fotos aéreas, eu consigo perceber exatamente o que ele fala. É um monte de morrinho, sobe e desce, coberta geralmente com Mata Atlântica. É o que ele chamou aqui de mares de morros. Se a gente pegar a vegetação de Itupeva e tirar uma foto aérea aqui, eu vou ter a manchinha da cidade, né? E eu vou ter essa situação de sobe e desce. E quando eu passo a pensar nesse mar de morro, quando a gente vai, por exemplo, sei lá, de carro em direção a Minas Gerais, de carro em direção ao interior paulista, eu percebo isso perfeitamente. É cheio de desce, sobe, até mesmo para São Paulo, apesar de mais descer do que subir, eu tenho muito desce, sobe, desce, sobe, desce. Esse pedaço que ele vai chamar de mares de morros, tá? Caatinga continua sendo a mesma, ele utiliza o mesmo nome aqui, né? A classificação dele classifica aqui como depressões intermontanas e interplanáuticas com semiárido, formado por caatingas. Araucárias ficou aqui no mesmo espaço onde ela domina mesmo. São planaltos agora subtropicais, com chuvas distribuídas no ano todo, mas em proporções menores, em altitudes de planaltos um pouco mais elevados. Coberto de araucárias. Pradarias é aqui embaixo, continuando onde estavam os campos, ele chamou de pradarias. São coxilhas subtropicais, chuva bem distribuída pelo ano, uma vegetação levemente ondulada, não tanto quanto os mares de morros, com pradarias mistas, onde chove mais, aparecem os bosques. A grande diferença da classificação dele são as faixas de transição. A Yandra adiantou ali nas perguntas. Percebam que sumiu o Pantanal. Percebam que sumiu a Mata dos Cocais aqui em cima, por um exemplo. E áreas que era classificado como floresta, ó, tá com vegetação diferenciada. Aqui, ó, Ilha do Marajó, que a gente falou que predominam campos, ele não colocou como floresta. A maior parte dos biomas pinta ali a Ilha do Marajó também como floresta amazônica. Então ele trabalha com essas áreas de transição. Alguns autores vão usar o nome de ecótonos para essas áreas de transição. Então todas essas partes que não têm a característica específica de um bioma, e sim a mescla entre um tipo e outro de bioma, é chamado de ecótono, e aqui está na faixa de transição. O Pantanal, por um exemplo, é um ecótono, é uma área de transição, porque junta 4 tipos de vegetações diferentes de outros biomas brasileiros e forma um bioma específico. A Mata dos Cocais aqui em cima, ela também é um encontro de 3 tipos de vegetação diferente, ó, vocês vão perceber, e vai mesclar essas características. Então formam ecótonos, áreas de transição onde essa vegetação é mesclada, formando características próprias, certo? Aqui eu acho que está tudo certo. Terminamos a classificação dele. Bora fazer exercícios. Bora. Questão número 1. Ao falar da questão número 1, ele pede para eu classificar todos os tipos de vegetação que ele colocou lá no meu primeiro mapa para mim. Então a gente vai colocar os nomes delas aqui na questão 1. Então classificando a 1, o número 1 é esse cara aqui, vai me ajudando aí. Esse daqui é o Cerrado, é isso? 1 é o Cerrado. Número 2. Gabriele, a exportação da castanha do Pará, em volume, quando você pergunta se é bem grande, é significativa. Cresceu muito a exportação nos últimos tempos. O consumo interno ainda é maior do que a exportação, mas ela passa a ser, não pela quantidade de material exportado, mas pela importância local que ela desempenha. Então surgiram muitas cooperativas e é um complemento de renda, principalmente da região amazônica. Então a importância dela é muito mais regional para a coleta que é feita, né, para o extrativismo vegetal que é feito na região, que contribui, inclusive, com a redução do desmatamento. Toda vez que eu consigo utilizar o extrativismo vegetal, é uma forma de eu conservar a floresta, né? Eu não permito o desmatamento. Então, lá tem a exploração do cupuaçu, a do açaí, a do guaraná, e toda vez que eu consigo associar, como da castanha do Pará aí,
castanha do Brasil, eu consigo diminuir o impacto da exploração predatória para substituir por soja e por gado. Então, a importância é muito mais regional do que em balança comercial de exportação. Então, o volume é cada vez maior de exportação, mas não é significativo ao ponto de eu falar, nossa, é um produto importante que o Brasil exporta, né? É importante regionalmente, mas para PIB, para balança comercial, de fato, a importância é bem menor, tá? O 3. O 2 já foi? Não. Classificação do 2. O que é esse 2? Região de Campos, é isso? Que se tem manchas em outros lugares, ó, como aqui. 3. Essa parte aqui é a Caatinga, é isso. 4. Pantanal. 5. Essa faixa litorânea, obviamente, são manguezais. 6. Talvez mais fácil, que é a floresta amazônica. 7. Essa área toda aqui, ó, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, espalhando para áreas interioranas, era a nossa Mata Atlântica, que praticamente já era. 8. Sul do Brasil aqui, do Paraná para baixo, nas áreas mais elevadas. Eu tenho araucária, mata de araucária. E 9, aqui em cima, mata dos cocais, né? Então, só conferindo. Dois. Pergunta. A questão da FATEC é para ser bem simples, vamos ver se é. Há 8.000 anos, o espaço geográfico onde se localiza o Brasil possuía 9,8% das florestas mundiais. Nesse mesmo período, a Europa, sem a Rússia, possuía 7%. A África, quase 11%. E a Ásia, 23,6% das florestas. Há 8.000 anos atrás, eu tinha uma interferência antrópica muito pequena, né, nesses ecossistemas, e a maior parte das florestas do mundo estavam na Ásia, por exemplo. No início do século XXI, que é o que a gente está vivendo agora, o espaço geográfico onde se localiza o Brasil detinha 28% das florestas. Então, saímos aqui de 9,8% das florestas e hoje nós temos 28,3%. Percebam que a vegetação florestal do Brasil é tão grande que ele está comparando o do Brasil, país, sozinho, com continentes inteiros ali em cima, tá? Desde um princípio, o Brasil tinha mais vegetação do que a Europa sem a Rússia, por um exemplo. A Europa, sem a Rússia, detinha só 0,1%. Era 7, virou 0,1%. E na África, tinha 11, 3,4%. A Ásia, que tinha 23,6%, tem 5,5% das florestas. Acho que vai ser fácil. Relacionando as informações dos dois períodos históricos citados no texto, é correto afirmar que a Europa sem a Rússia foi o continente que possui a maior quantidade de florestas do planeta. Não. E no início do século XXI possuía a menor área florestada. A maior era a Ásia. Para ser fácil mesmo. B. O ritmo do desmatamento no território onde o Brasil está situado foi menor se comparado aos continentes citados. Se o Brasil tinha 9,8% e foi para 28,3%, não é que aumentou as florestas no Brasil, obviamente, né? Aumentou a proporção do que sobrou. Então, o Brasil, apesar de desmatar muito, ainda desmatou numa velocidade inferior às outras partes do mundo. Por isso, aumentou a significância em percentual do país. Eu acho que a B está certa. C. A Ásia e a Europa, sem a Rússia, ao longo dos séculos, aumentaram o tamanho de suas áreas florestais. A África e a Ásia apresentam o mesmo ritmo de desmatamento. Não, a da Ásia foi muito mais intensa. De 23 veio para 5, enquanto o da África de 11 veio para 3,4. Então, o da Ásia foi muito mais intenso. E, ao contrário de outras localidades do planeta, não ocorreu desmatamento no Brasil. Olha,
são questões imperdíveis numa prova de vestibular, tá? É uma questão inerrável. Eu não posso perder uma questão dessa, que a maior parte do pessoal que vai estar fazendo não vai perder. Então, uma questão que eu tenho que garantir, tá? Se fosse no Enem, como as questões têm peso, acertar isso daqui passa a ser uma obrigação, né? Como tem um sisteminha anti-chute na hora de fazer o Enem, que vocês já votaram na nova data? Entraram lá no portal e votou na data que vocês querem? Ou Sim. ninguém nem entrou já lá e votou? Sim, Para quando você quer, Ian? Sir, então, eu não sei muito decidir, porque eu coloquei pra março. Aham. Só que tem pessoas que falam que janeiro ia ser melhor por causa do ano letivo. Só que, do jeito que as pessoas estão indo com esse coronavírus, ninguém tá se poupando. Todo mundo tá saindo com máscara no queixo, máscara na mão, mas Aqui menos a na gente cara. é só para Então, cumprir a lei, é igual o cinto de segurança. Você não coloca para segurança, você coloca quando você é multado. Uma é. coisa, né? Então, assim, eu não sabia, eu fiquei pensando, cara, se for em janeiro. Aí eu coloquei pra fazer impresso. Então eu tenho que ir pro lugar Sim, cheio de gente e vai. enfim. Eu falei, ai, gente. Vamos ver até lá. Eu acho que até lá os protocolos vão tá tranquilinhos, né? Vai ter só a parte da higienização, rezemos para que isso aconteça já a partir de setembro, outubro, a gente tente voltar a uma vida quase normal. Para Senhor, quem se não for fez, depender das pessoas. não, então aqui tá difícil, né? Não, mas então a gente vai entrar naquela segunda situação, que eu não consigo barrar o vírus, então ele se espalha mesmo e chega numa proporção que ele já infectou a maior parte das pessoas e eu passo a ter redução dos casos por conta da imunidade. Eu estou quase acreditando que a gente vai entrar nesse patamar aí, né? Que é, todo mundo se contaminou, agora já passou, já pegou uma vez, agora se contrair de novo, não tem os mesmos efeitos que o corpo já reconheceu. E aí até setembro, outubro, a gente infectou mais de metade da população já. Já passou de 1 milhão. Para quem está perguntando onde faz, é no mesmo portal que vocês fizeram a inscrição. Vocês voltam lá e lá vai ter a consulta. Demorou para fazer, Yandra, ou foi rapidinho? Não, você coloca lá Enem no Google. Uhum. Aí quando você abre a página, ele já aparece um aviso falando assim: se você quiser votar, sei lá o quê, aí vai na página do participante. Você Sim. entra, coloca CPF, senha, aí do lado tem lá enquete. Você só coloca quando você quer enviar e pronto. Acabou. É rapidinho, é 1 minutinho vocês fazem. Ó. É, Só abrir de novo, vai só jogar lá que vai na página do participante, vai logar e vai fazer a votação. E aí vai sim. acontecer quando a população achar melhor, janeiro ou março, tá? Não, aí tem dezembro, Janeiro e março? janeiro. Dezembro nem cogita, né? Porque Deus me livre. O que você falou do É ano maio. letivo? Maio? Professor, maio. Deus, maio, né? O que está sendo falado de ano letivo é porque a maior parte dos vestibulares, alguns de grande porte, passaram a adotar, né, o Enem como forma de entrada, e aí a gente não saberia como vai ficar, assim como não se sabe como fica o ano letivo, no caso de vocês, do ano que vem, de como as universidades começam, né? Algumas universidades já começaram a se posicionar que não volta esse ano, vai continuar à distância até o fim do ano. Algumas grandes se posicionaram que não vão voltar à aula presencial esse ano mais. A gente não sabe como vai ser o início do ano letivo do ano que vem, né? Quando começa, como vai ser feito o início do ano que vem. E aí entra em tudo que a Yandra começou a abordar aí, né? Quando vai ser a prova, quando vai acontecer a entrada de vocês no ano letivo, como vai ser feito, ninguém sabe de nada ainda. Inclusive hoje está marcado, vamos ver se ele vai falar, o secretário de Educação do Estado de São Paulo, que sobreviveu à Covid, que pegou a Covid e sobreviveu a ela, vai fazer live à tarde, eu sei que 5 horas tem, e acho que aquela entrevista do meio-dia, da 1 hora da tarde, ele vai participar e vai falar da possibilidade da volta às aulas presenciais, como, em que momento, falar sobre isso. Obviamente, ele não vai ter uma data ainda, mas provavelmente já tenha protocolos, como deverá ser feito, quando acontecer lá na frente. Tá? Então, a partir de amanhã, talvez a gente saiba alguma coisa sobre retorno de aula presencial. Por onde que passa? Eu assisto pela Globo, mas todos os canais de informação e de notícia passa, né? Estado de São Paulo, toda quarta-feira, tá lá o Dória, tá lá um monte de gente falando. Ah, tá bom. Toda semana na quarta-feira eles fazem, tá? As É melhor coletivas. seguir o cara no Instagram, porque tudo que eles fazem, eles postam. Eles Incrível. postam mesmo.
Eles postam mesmo. Pra a gente que é de estado, a gente tem mais, né? A gente tem inclusive o aplicativo do CMSP, Centro de Mídias de São Paulo, então tem live todo dia. Agora que ele estava com Covid, não. Mas todo dia ele ia lá e falava, e toda ideia que tinha, ele comentava, tá? Mas bora terminar o nosso aqui. 3. Apesar da riqueza das florestas tropicais, elas estão geralmente baseadas em solos inférteis e improdutivos. Destaque para a Amazônia, com solo muito ruim. Grande parte dos nutrientes é armazenada nas folhas que caem sobre o solo, não no solo propriamente dito. E aqui eu tenho aquela parte de humus, né, bastante grande na região da floresta, que é a própria decomposição da floresta que mantém o seu ciclo vital. Quando esse ambiente é intensamente modificado pelo ser humano, que eu substituo por pastagem ou por soja, a vegetação simplesmente desaparece. O ciclo dos nutrientes é alterado e a terra se torna rapidamente infértil. 4, 5 anos de produtividade agrícola, ela perde completamente a sua fertilidade e aí eu abro outras áreas. No texto acima, pode parecer uma contradição a existência de florestas tropicais exuberantes em solo pobre, verdade. No entanto, esse fato é explicado pela o que explica eu tenho uma floresta gigante num solo ruim. Profundidade do solo. Pois, embora pobre, sua espessura garante a disponibilidade de nutrientes para a sustentação dos vegetais da região. O solo, de fato, é profundo, mas não é a explicação que eu espero. Até porque esses solos são geralmente bastante lixiviados. Significa que eu tenho muita chuva e a parte dos nutrientes que estava na camada do solo, aquela primeira camada, são carreadas para o fundo. Então, não fica na parte superficial do solo por conta da lixiviação. Por conta da boa iluminação das regiões tropicais. Tem muito sol, poderia justificar. Uma vez que a duração regular do dia e da noite garante o ciclo dos nutrientes nas folhas dos vegetais. 12 horas claro, 12 horas escuro, faz com que eu tenha mais nutrientes. Eu acho que está errado, né? Nada a ver com a explicação. Existência de grande diversidade animal. E é por isso que eu tenho a floresta? Com um número expressivo de populações que, com seus dejetos, fertilizam o solo. É bosta do animalzinho que faz lá a floresta crescer? Não. D. Capacidade de produção abundante de oxigênio pelas plantas das florestas tropicais, consideradas o pulmão do mundo, ou os pulmões do mundo. Alguém quer falar alguma coisa dessa situação de pulmão do mundo aí? Biologia, Exagero. Exagero, bastante exagero, né? Bem nada a ver. Lenda. Aí as pessoas acreditam e ficam falando o tempo inteiro. Pulmão do Lenda. mundo. Coitado dos plânctons, mas vamos lá. Lenda. Se fosse o pulmão do mundo, fala, ó, o pessoal que defende isso, fica numa salinha fechada, cheia de plantinha lá, dorme lá bonitinho com tudo fechadinho, para ver se vai ter oxigênio para você de boa, né? Claro que vai ter, senhor. Aí a gente vai lembrar assim, tá? Para pontuar bem. Quem faz esse papel de pulmão do mundo, se fosse para classificar, seriam as algas, né? As algas fazem um trabalho melhor de liberação de oxigênio. Uma floresta, ela, principalmente na sua fase adulta, ela consome praticamente todo o oxigênio que ela produz. Então, ela não consome só o CO2. Então, a liberação, a sobra de oxigênio, não é tão grande assim. Elas vão ser muito importantes, depois de adultas também não fazem um papel tão grande, na redução do CO2. Então, florestas jovens, por exemplo, vão captar grande quantidade de CO2 no seu desenvolvimento e armazenar nas suas estruturas. Mas, de fato, é um exagero considerar pulmão do mundo. Nem se usa mais essa classificação, tá? Eu vi até camiseta. Saiu no jornal uma vez. Aí eu falei, gente, isso tá errado. Tá errado. Aí deu intervalo e quando voltou, aí falou, queremos nos reiterar porque falamos que o pulmão do mundo é a Amazônia. Não. Ai, gente, foi muito bom. Eu vi até camiseta na década de 90, que eu sou mais velho que vocês. Eu vi até camiseta. O pessoal colocava tipo uma árvore assim, na região da Amazônia, colocava a vegetação como se fosse um pulmão, defendendo a Amazônia, que era o pulmão do mundo. Ela tem extrema importância, mas não como o pulmão do mundo, tá? Resposta certa, então, tem que ser aí. Por conta da rápida reciclagem dos nutrientes, potencializada pelo calor e umidade da floresta tropical, que favorece os decompositores, e aí fertiliza o solo com humus. Aí tá certo.
4. Estudo aponta que o desmatamento... Vocês viram que eles atualizaram a apostila, né? Até o ano passado tinha um monte de questão muito antiga. Agora tem bastante questão de 2017, 2018. Melhorou. Estudo aponta que desmatamento da Mata Atlântica aumentou cerca de 60% em um ano. E aqui ele contradiz algumas coisas, né? Que a gente está pegando no pé do governo atual, e temos muito a pegar no pé do governo atual, mas ele mostra que esse crescimento já é anterior ao mandato atual. Tá? Então já vinha com um aumento significativo de desmatamento na região amazônica. Desculpa, aqui da Mata Atlântica, mas também na região amazônica. 2015-16 aqui, ó. 57,7% de aumento com os anos anteriores. E ele me dá um mapa. Descobrimento atual. Claramente, aqui seria a formatação original da floresta, onde eu tinha ela no descobrimento. E atualmente o verdinho deve simbolizar o que ainda sobrou, o que eu ainda tenho dela, que é entre 5% e 7%, depende do autor que vocês pegarem. E aqui fala 12%. A maior parte dos materiais que eu olho fala em 5 a 7%. Aqui a arte é da EPTV, então é um canal de notícias que produziu um mapa. E aí eu já começo a desconfiar da porcentagem, tá? É uma mídia de informação simples, não de especialista. A Mata Atlântica percorre importantes regiões hidrográficas brasileiras. Verdade. Pega uma região importante, principalmente essa de baixo aqui. E são fundamentais para a manutenção do processo hidrológico, garantindo a quantidade e qualidade de água potável para milhões de brasileiros e para diferentes setores da economia. Verdade. Tendo por base o mapa, as informações citadas e os seus conhecimentos, identifica a seguir a alternativa que apresente apenas regiões hidrográficas com áreas na Mata Atlântica. Quais bacias hidrográficas eu tenho que pega a Mata Atlântica? Uruguai, Tocantins, Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Sul, Paraná, Atlântico Leste. Amazônica com certeza não. Eu vou até olhar o mapa de novo. Bacia Amazônica, apesar de ser gigante, ó, a Amazônica com certeza não. Então essa é certeza absoluta. Então eu vou tirar fora o da Amazônia. O que tiver Amazônia eu vou tirar fora. Essa tem Amazônica, não vai ser a C. Essa tem Amazônica, não vai ser a D. E essa tem Amazônica, não vai ser a E. Então sobrou A e B para vocês decidirem, por favor. O que eu vou ter que tirar fora aí para falar? Atlântico Sul? Certeza que sim. Do Paraná? Com certeza sim. Aí tem Atlântico de Leste, na B. E tenho Tocantins e Atlântico Nordeste Oriental. Deixa eu tentar imaginar onde ficam essas bacias. Tocantins vai ser por aqui. Mas eu acho que pega até um pedaço aqui do Tocantins Araguaia. Na hora que eu subo, vai desaguar aqui. Eu acho que não vai ter a da região norte aqui, que ele está falando do Nordeste Oriental. Porque essa daqui seria o Nordeste Ocidental. Não, aqui seria Oriental. E aqui Ocidental. Deixa eu ver o que ele está usando lá. Tocantins, Nordeste Ocidental. E agora? E a bacia do Uruguai lá embaixo. Será que não pega do Uruguai? O Uruguai passa no Mato Grosso do Sul aqui. Não tem o... Ah, não, o Uruguai. Mas pega aqui embaixo. E agora, gente? O que vocês vão colocar aí? A ou B?
Com certeza não é C, D, nem E. Certeza, certeza. Eu iria na B também pelas certezas que eu tenho. Eu tenho dúvidas com relação a A, porque eu não lembro certinho, principalmente aqui do Tocantins, e onde estaria o que ele está chamando de Atlântico Nordeste Ocidental, né? Eu tenho certeza que tem o Atlântico Sul, você no Atlântico, na parte de baixo do Rio Grande do Sul, tem. Do Paraná é certeza. E Atlântico de Leste é a parte aqui onde pega a gente, esse litoral aqui que eu também acho que pega. Eu iria na B pela certeza que eu tenho, mas ficaria em dúvida quanto a A. Mas assinaria a B. E acertaríamos assinalando a B. Isso é bem fácil. Questão da PUC 2017, questãozinha dada, ó. É daquelas que eu não posso perder. Basta um peteleco para causar um efeito dominó em sua biodiversidade. E além do Brasil, a região cobre mais 8 países. Esse bioma agora está sob ameaça de 6 grandes barragens. Fica lá perto dos Andes. É gigantesca. Rios de grande porte. E aí eu vou lembrar, obviamente, de qual bioma. Desse tamanho, tantos países, exuberante, muitos rios. Obviamente, estou falando da Amazônia. Não tem como ser diferente pela descrição, tá? Muito fácil essa questãozinha. Próxima. Primeira fase da Unesp que eu também não posso perder. De jeito nenhum uma questão dessa, ó. A extração da madeira, especialmente do pau-brasil, já posso parar por aí. Extração de pau-brasil, ciclo do açúcar, ciclo do café, qual bioma? Obviamente a Mata Atlântica. Posso perder de jeito nenhum uma questão dessa. 7. É uma questão da FUVEST. Questões da FUVEST costumam ser um pouco mais complexas. Vamos ver o que eu tenho aqui. O mapa que eu vi agora há pouco já facilita eu pensar nesse mapa aqui. Provavelmente eu tenho uma sobreposição temporal, onde o número 1 é a minha Mata Atlântica original e o número 2, possivelmente, o residual. O que sobrou. Pode ser isso, ou alguma parte de diferenciação. Eu acho que é o que sobrou. Mata Atlântica é reconhecida como um dos biomas mais importantes do mundo, principalmente em função de sua alta diversidade e endemismo. Alguém me lembra o que é endemismo? Plantas endêmicas. Sem pesquisar. Grandes, inchadas, que endemem inchamento. Pode ser edema, né? Aí se eu tirar o N seria. Então é uma coisa grande, com volume. Endemismo quer dizer que só existe em determinado ponto. Então, Uau, plantas então é tipo de endêmicas... endemia, então. Isso, é de endemia. Entendi. Isso mesmo. Plantas endêmicas são aquelas que têm só em determinado ponto, em determinado lugar. Tá? Então, são plantas endêmicas. Eu tenho muitas plantas que só existem na Mata Atlântica. Inclusive, o desmatamento da Mata Atlântica provavelmente extinguiu plantas antes da gente catalogar, antes de saber que existia. Igual eu tenho ainda na Amazônia hoje, os caras estão lá, os biólogos, catalogando o sapinho, outra espécie, outra planta, em áreas que não foram ainda transformadas ou mexidas pelo homem. Tá? E são endêmicas. Nunca antes haviam sido encontradas em nenhuma parte do mundo. No entanto, existe uma grande preocupação com alguns de seus aspectos geográficos atuais. O tamanho diminuto e a fragmentação das áreas remanescentes. Verdade. Tudo muito fragmentadinho. Identifique as áreas 1 e 2 da Mata Atlântica, representadas no mapa. Então, a primeira aqui é eu falar o que é a 1 e o que é a 2. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Seria fácil pensar que a 1 é a cobertura original e a 2 é o residual, é o que sobrou. Tá? Pergunta 1 é fácil. O FUVEST geralmente tem essa sacanagem de colocar a primeira fácil, ó, cobertura original, área 1, e área 2, o remanescente de mata. E aí ele vem com uma segunda questão que é para derrubar a banca mesmo. Explique por que os corredores ecológicos, visto como elo de ligação entre áreas fragmentadas, podem ser instrumentos auxiliares na preservação dos biomas brasileiros. Justifique sua resposta
analisando a atual situação da Mata Atlântica. Até não é difícil, não. Alguém me lembra o que é um corredor ecológico? Ele até fala o que é. É aquela transição onde que tem mais de 2 biomas juntos, e aí fica passando muitos animais, troca de planta e tudo mais. Exatamente. Fazer um corredor ecológico é eu juntar duas áreas fragmentadas, como a Giovana falou. Eu tenho um pedaço de vegetação aqui, outro pedaço separado por um espaço que ela já foi destruída, já foi urbanizado, ou alguma coisa desse tipo. Meu cachorro tá bravo. Ou alguma coisa desse tipo, né? Eu fazer um corredor é unir essas duas áreas, e aí eu tenho circulação dos animais de um lado para outro, né? E também esses animais acabam levando sementes e vão mesclando as características e juntando esses dois espaços que estavam fragmentados. Então, isso é um corredor. Então, pensando na preservação dos biomas, quando eu construo aqui os corredores, eu facilito a transição de espécies, animais e vegetais, e passo a integrar essas duas áreas, com maior circulação, principalmente dos animais, mas também levando as sementinhas dos vegetais. Importantíssimo para reconstituir essas áreas, para elas ganharem realmente força e mais espécies. Só que eu preciso justificar falando da situação da Mata Atlântica. E aí eu vou lembrar que a Mata Atlântica está muito fragmentada, ela foi muito destruída com o passar de muito tempo, pela exploração. Vocês poderiam utilizar toda essa explicação, geralmente tem meia página ali para vocês escreverem, né? E vocês vão lembrar que ao criar os corredores, a Mata Atlântica pode ser novamente ligada em alguns pontos e fazer todo aquele benefício que nós citamos lá em cima. E aí eu consigo analisar falando que a Mata Atlântica, por ter sido muito devastada, se apresenta em núcleos pequenos, bastante fragmentada, tá? Aí, o essencial eu grifei aqui. A Na já tinha feito. Na B, proposta de criar corredores, é porque ela está intensamente destruída, acima de 90% já foi devastada, buscando alternativa de preservação. Esse remanescente eu ligo essas áreas. Implementação dos corredores entre áreas remanescentes pode manter a circulação de espécies da fauna e permitir a sua reprodução, bem como preservar também as espécies vegetais. FUVEST 8. Poxa, mano. Você me quebra, você fica fazendo muito barulho. 8. Aqui eu tenho uma vegetação. FUVEST, de novo, eu acho que começa com uma perguntinha simples do que é, quer ver? Identifique a formação vegetal que está falando aqui e a sua área de ocorrência original. Obviamente, pela imagem, isso daqui é uma florestinha de araucária, aquela matinha subtropical de araucárias. E a localização original dela seria, se eu falar região sul do Brasil, tá tudo bem, ele já vai aceitar. Se eu falar que é na região sul e também nas partes mais elevadas do Planalto do Sudeste, beleza também, vai dar certo. B. Considerando ao menos um fator de ordem física, explique por que essa formação tem ocorrência fora da sua área nuclear. Sua área nuclear é o sul do Brasil, principalmente o Paraná e Santa Catarina. E eu tenho que pegar um fator de ordem física que explique por que ele ocorre em outras áreas fora dessa área do núcleo. Qual fator eu poderia usar? Sei lá, eu poderia usar aqui no estado de São Paulo a situação de... Como chama aquela cidade mais geladinha aqui, mais fria? Campos do Jordão? Eu poderia usar Campos do Jordão como exemplo aí. Isso aí. Um fator físico. Campos do Jordão me dá 2 fatores físicos que eu poderia citar aqui. Altitude, tem alguma coisa a ver? Eu colocaria altitude também. De cara, eu ia lembrar que um fator físico seria a altitude, né? O relevo mais elevado de áreas do sudeste fora da área do núcleo permite a existência da araucária fora da área nuclear. E a própria altitude me daria um segundo fator físico. Com o aumento da altitude, o que cai? A temperatura.
Cai a temperatura. Então, poderia ser o segundo fator de ordem física que eu usaria, que seria a temperatura mais baixa nessas áreas. C. Identifique 3 das principais atividades econômicas que promoveram a substituição dessa formação vegetal. Eu tenho que lembrar de 3 atividades econômicas que ajudaram a desmatar essa área aí. E aí? Produção de móveis com essa madeira. Eu falaria também, eu lembraria da produção de madeira, né? Exploração da madeira, venda da madeira e móveis ali das fábricas de móveis. Sim. Pensaria nisso. O Precisa de mais 2. desmatamento também serviria para pastagem de gado, essas coisas ou não? Posso falar da criação de gado. 2. Falta uma, né? Falta uma. Meus colegas respondem. Mais uma, pessoal. Extração da Aí a Andrea madeira. falou os primeiros que eu pensei, não vale. Os 2 que eu também pensaria assim, automaticamente. Eu pensaria junto com a criação de gado, eu separaria a agropecuária em 2 e criaria um terceiro aí. Mas... entendi. Pastagem, depois pecuária. Isso? Não, ao contrário. Agricultura, depois pecuária, ou pecuária e agricultura. Entendi. Eu pensaria em dividir. Assim, eu já deu 3. E o que eles sugerem? Eles sugerem um monte de coisa. Você também falou de uma outra coisa que poderia ser usada. Você falou dos móveis, tá? E ao falar dos móveis, você pensou na extração da madeira e falou do móvel. O móvel é feito numa fábrica. E a fábrica é feito na cidade. Então, a atividade urbana, então o crescimento urbano, desenvolvimento urbano, poderia ser usado também, e aí na sua crescimento das cidades, com o comércio e tudo, faz com que eu tenha a substituição dessa área. Ó. Aproveitamento da madeira para a indústria, de papel, celulose e móveis, que você citou. Expansão agrícola e também urbana. Plantio de grãos, principalmente a soja. Criação de estrada, ele fala também. Com desenvolvimento, mas não é atividade econômica a construção de estrada. Criação de gado, sim. Expansão urbana industrial, que eu também precisaria justificar que aqui eu tenho um crescimento do comércio, das prestações de serviço. Mas acho que até o cara se embananou aqui. Se colocar pedágio, senhor, nossa, vira um... Tem. E tem, pior que no sul não tinha tanto, agora já tem mais. Uma lavagem de dinheiro ridícula que tem, mas tudo bem. É gigante. E a gente paga 2 vezes para usar as estradas. Paga no começo do ano, depois paga o pedágio. 9. Acabar com esse negócio. Vegetação do tipo arbórea, homogênea e aciculifoliada. Não preciso ler mais nada. Só tem uma vegetação aciculifoliada no Brasil. Só uma. Planalto Meridional, o resto tá tudo fácil. Vamos lá. Qual dessas áreas é o domínio morfoclimático que ele está falando? De aciculifoliadas. De coníferas. Com certeza é aí, né? Araucária aqui. 10. Gráfico. Participação percentual do extrativismo vegetal e silvicultura. Por favor, diferencie para mim, eu vou precisar disso para fazer a resposta. Qual que é a diferença em fazer extrativismo vegetal e silvicultura? Primeiro, silvicultura é o quê? Não lembro. Isso que eu quero saber. Tá bom, entendi. Talvez extrativismo é... Não sei, a comercialização dele in natura? Isso, extrativismo, e talvez a basicamente... silvicultura não. Eu acho que eu pensaria nisso. O extrativismo, eu vou pensar igual a você, para tentar chegar no mesmo lugar, tá? O extrativismo em natura seria tipo pau-brasil. Eu entro, ele já está ali na floresta, eu extraio. Ou pensando agora no Pinheirinho do Paraná, na Araucária, a florestinha está lá, eu vou lá e corto a árvore e aproveito a madeira. Isso que provavelmente você está falando em natura. Eu pensaria da mesma forma. Silvicultura, Ana, tem a ver, sim, com reflorestamento. Então, a principal diferença entre o extrativismo vegetal
e a silvicultura é que a silvicultura é a produção de árvores, a produção de florestas. Então, eu planto para poder colher. Faber-Castell. Faber-Castell, exatamente. O pinheirinho da Faber-Castell é plantado e o pinheirinho, se for explorado lá nas araucárias, ele é natural que eu tirei, né? Então, quando eu faço a silvicultura, eu planto florestas para poder explorar a madeira, tipo eucaliptos ou pinos também, como da Faber-Castell que você mencionou. Então, é claro no gráfico que com o passar do tempo, dos anos 90 até 2015, eu tenho, no Brasil, aumento da silvicultura e redução do extrativismo. Seria bastante claro disso acontecer. Usar madeira de reflorestamento, né? Todo mundo coloca papel feito com madeira de reflorestamento. Ambientalmente e até para algumas marcas passou a ser importante. Faber-Castell faz questão de colocar em cada lápis que é de madeira de reflorestamento, sei lá, a Que Bom faz questão de colocar que o palitinho é de madeira de reflorestamento. Considerando as diferenças entre extrativismo vegetal e silvicultura, a variação das curvas do gráfico foi influenciada pela tendência D. Qual foi a tendência que aconteceu que fez inverter a curva do gráfico? Vocês já falaram, ficaria fácil nós escolhermos que reduziu o extrativismo e aumentou a silvicultura porque aumentou o uso de madeira de reflorestamento. Ó, eu poderia pensar na A, hein? Conservação do bioma nativo. E se eu faço reflorestamento, eu deixo de usar o bioma nativo e passo a conservar ele. Não acho que ele tenha aumentado, né? A resposta correta continua sendo a C, mas a A me deixou com bastante dúvida agora se está bem feita ou não a questão. Mas a C está certa, tá? 11. Mata ciliar. Está aqui a imagem da mata ciliar, né? Acontece no sudeste, sul do Brasil, beirinha do rio, está aqui, ó, no entorno dos rios, e pede da importância de eu conservar. Várias políticas ambientais passaram a ser feitas. O Código Florestal do Brasil hoje fala da preservação ou do reflorestamento dessas áreas, tá? Define-se essa formação vegetal e a sua importância no desenvolvimento de políticas ambientais como A. Cobertura vegetal que fica nas áreas elevadas entre dois rios, no divisor de água, nas partes lá de alta, e que deve ser preservada para impedir o desmoronamento das vertentes, o que arrastaria material e assorearia o leito do rio. A definição está errada. Aqui poderia me levar a um engano, porque ela faz esse papel mesmo, né? Assorear o leito do rio é o papel que ela faz, então, mas a definição está errada. Tá? De onde está? Formação vegetal exclusiva das margens das grandes represas artificiais. Deus santo. Não, não é de represa artificial. De forma alguma eu posso assinalar isso. Cobertura vegetal que chega até as margens dos rios. Margem do rio eu consigo ver até na imagem. Em apenas alguns pontos. Só em alguns pontos? E que deve ser preservada para impedir que a fauna terrestre tenha livre acesso à zona ribeirinha. Não quero impedir que os bichinhos cheguem no rio, não. E também está errado aqui. Só em algumas partes está errado. D. A formação nas margens dos rios, verdade. Lagos, represas e nascentes, todos eles têm mata ciliar. E tem como algumas de suas virtudes ambientais a contenção da erosão nas margens dos corpos d'água e a manutenção de importante fonte de biodiversidade. Essa está muito certa. Com certeza vai ser ela. Formação de vegetação rasteira. Não, a foto me mostra a árvore. Então, letra D de doido. Módulo 17, questão 1. Tem uma gravura. Olha o que eu falei para vocês que eu senti falta na hora que ele falou dessa vegetação. Quando fala de troncos e galhos retorcidos, eu não penso no arbusto.
eu penso na árvore, de galhos retorcidos, árvores de pequeno porte, folhinhas pequenas aqui na parte superior, cheio de galinho torto. Eu penso na arvorezinha e casca grossa, tá? Qual é essa vegetação aqui? É o cerrado, né? E qual é a região que ele acontece aqui no Brasil? Predominantemente na região centro-oeste, correto? Na B. Indique duas características fisionômicas da região. Desculpa, da vegetação, da região ia ser mais difícil. Da vegetação, característica fisionômica. Das características das plantas, o que eu posso citar? Eu começaria pela arvorezinha, com galhos retorcidos e troncos retorcidos, que está na minha cara aqui na imagem. Eu utilizaria os arbustos que eu estou vendo também na imagem. Grande quantidade de ocorrência de arbustos. E sei lá, falaria mesclado com vegetação rasteira em alguns pontos. Ou eu ficaria só na árvore, falando que tem cortiça, tem casca grossa. É a característica fisionômica. O que o cara colocou aqui? Gramínea, no extrato inferior. Arbusto, ele continua no arbusto, ó. Arbustos retorcidos e poucas folhas. E não fala da árvore. Em pequeno porte. Teimoso, cara. 2. Questão da Unicamp. Tá? Bora ver se fica mais complexa a nossa vida ou não. As caatingas são um aliado incorruptível do sertanejo em revolta. Entram também, de certo modo, na luta. Armam-se para o combate. Agridem. Trançam-se impenetráveis ante o forasteiro, mas abrem-se em trilhas multiviais para o matuto, que ali nasceu e cresceu. Trechinho de Os Sertões. No texto, as caatingas são apresentadas como aliadas do sertanejo. Essa vegetação está associada a locais onde a evapotranspiração potencial é maior que a evapotranspiração real durante praticamente todo o ano, gerando grande déficit hídrico, o que resulta em uma vegetação espinhenta e sem folhas na maior parte do ano. Vocês percebem que até a linguagem utilizada nas questões da Unicamp são diferentes, né? Eu acho que isso tá correto. Eu fico aqui o que seria evapotranspiração potencial e real, né? Mas eu penso que a potencial de fato é maior, muito quente, né? A insolação praticamente o ano todo e a falta de água e a quantidade de plantas reduzida faz com que a evapotranspiração real seja menor que a potencial, gerando um déficit hídrico, por isso fica tudo muito seco. Tudo que está ali evapora, muitas vezes até por capilaridade das rochas que vem do interior. Para mim, essa está certa. B. Locais onde raramente chove, o que determina uma vegetação que em nenhuma época do ano tem folhas verdes. Mentira! Eu consigo pensar que na época das chuvas, 1, 2, 3 meses por ano, fica tudo muito verdinho, na verdade. E que nasce em solos pouco desenvolvidos e férteis. Os solos são férteis lá. Em solos pouco desenvolvidos e férteis. Pouco desenvolvido? Pode ser, talvez ele está falando da espessura. Aí estaria certo, né? Que não é tão profundo. Mas aqui o problema está falar que não tem folha verde. Locais secos durante 6 meses por ano. Não, é mais de 6 meses. O que permite a presença da vegetação com folhas durante a maior parte do ano. Mentira, ela fica mais seca do que verdinha. D. Locais com precipitação maior que a evapotranspiração potencial, o que determina um ambiente quase que permanentemente seco ao longo do ano, com poucos dias em que a vegetação apresenta folhas verdes. Não, tem uma estação inteira lá quando chove. Precipitação maior que evapotranspiração também está errado. Chove menos do que evapora. Beleza, é a A mesmo. Mas a linguagem já mudou. Unesp, 2018, essa daqui, ó. Questão mais ou menos simples. Bioma vegetação, onde eu tenho
Ele botou até um animalzinho para facilitar a minha vida, hein? Ó. Na beira do rio, vegetação maior, que é mais úmido, óbvio. Conforme eu vou me distanciando dos rios, a vegetação fica um pouco menor, eu começo a ter plantas mais tortinhas, com galinhos tortos e tronquinhos tortos também. Se eu fico mais longe ainda da água, talvez eu tenha só arbustos, árvores esparsas, ralo, gramínea e um tamanduá-bandeira aqui. Que bioma é esse? Número 1. Ah, não é o bioma inteiro, não. Aqui. Número 1. Área das margens dos rios. Que bioma que é esse? O bioma esquematizado e a relevância... Ah, não. É o bioma mesmo. E a relevância da vegetação que está o número 1. Por que essa vegetação aqui é importante? E qual é o bioma? O bioma... Deixa eu ver quais são as opções. Com certeza não é o Pampa, com esse monte de plantas desse tamanho e muito arbusto. O Pampa é vegetação essencialmente rasteira. A maior parte seria assim. E também não é o Pantanal, não. Proteção de inundação, também a árvore aqui, número 1, também não seria proteção. Mas eu teria mais vegetação baixinha. Sobra o cerrado. Com certeza o cerrado. E aqui, quando eu penso na importância desse número 1, que são as plantas que estão no entorno dos rios, eu tenho duas opções. Preservação dos fitoplânctons e a proteção do assoreamento, que obviamente que é o certo. Alguém me lembra aí o que é o fitoplâncton? Por que está errado esse cerrado e preservar o fitoplâncton? Onde está o fitoplâncton? No mar, né? No mar, no oceano, né? Faz parte do início de toda a cadeia alimentar oceânica, esse fitoplâncton aí. Mas não tem nada a ver com o rio, né? Vamos lá. Próxima. FUVEST. Claramente plantas com folhinhas pequenas, raízes aerolares, bastante lodoso. Isso é um manguezal. Faz uma descrição. Quilombola Salles Coutinho Mandira até tentou sair da lama, mas logo percebeu que o mangue era o seu lar. Tivesse investido em continuar como ajudante de pedreiro, quando ficou 2 anos fora do quilombo, que leva seu sobrenome, certamente hoje não conheceria África do Sul, Dinamarca e Itália. Tudo porque organizou os quilombolas para fazer uso racional dos recursos naturais. Fez tão bem que virou exemplo internacional. A mudança começou em 1993, quando pesquisadores da USP e órgãos do governo passaram a divulgar o conceito de reserva extrativista, em que populações tradicionais continuam retirando seu sustento da natureza, mas de forma, agora, planejada. Tá? Quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais como os caiçaras, utilizando esses recursos. Sobre o ecossistema manguezal, é correto afirmar A. É formado por uma rica biodiversidade vegetal. Presença principal de coníferas? Nada a ver com conífera, né? De jeito nenhum. D. Define-se como formações rasteiras ou herbáceas. Não, tem arbusto. A foto me mostra. Então, se eu assinalar tanto A quanto B, eu estou brigando com a imagem. Brigar com a imagem não é muito inteligente. C. É constituído de solo predominantemente lodoso, de lodo, tá certo? Deficiente de oxigênio, porque é muito úmido, tem muita água, pode ser. Espécies adaptadas à flutuação da salinidade, sim. Halófitas. Onde se reproduzem espécies de peixes, moluscos e crustáceos, é verdade. Fonte de alimento e renda para populações tradicionais, verdade também. Tá? A C, obviamente, está correta. Você está certa. 5. Associe a coluna A e a coluna B. Eu tenho 4 tipos climáticos e 6 vegetações. E eu tenho que encontrar aí o que está correto. Vamos lá. Semiárido. Obviamente, Caatingas.
Tropical continental é aquele tropical que chove metade do ano e a outra metade não chove. O que surge no tropical continental é o meu cerrado. Tropical típico. Subtropical, obviamente, a mata de araucária. Equatorial, talvez o mais fácil, floresta amazônica. Então, na sequência, ficou 3, 5, 4, 1. Certo. 6. FUVEST. Questão interessante. Questão aberta da FUVEST. Ele me dá 3 tipos climáticos e 3 figuras para eu associar. Tá? Então, tá aqui. 3 tipos climáticos. 3 figuras. E eu vou ter que associar um ao outro. Bora. A. Identifique pelo nome o tipo climático de cada um dos gráficos. Me ajuda a classificar o número 1, por favor. Temperaturas permanentemente altas. Cai só um pouquinho no inverno. E o que chama muita atenção é que quase não tem chuva. Então, esse índice de chuva tão pequenininho me leva a um tipo climático só no Brasil. Semiárido. Eu também jogaria no semiárido. Falar, mas se for no sul do Brasil, tem o clima subtropical, que a chuva é bem distribuída pelo ano também, sem grande variação, mas a temperatura sempre elevada, sempre na casa dos 25 ou próximo de 25 graus, só me deixa o semiárido mesmo, tá? A 2, eu tenho... acabei de falar da água bem distribuída, ó. Chuvas bem distribuídas pelo ano, mais concentradas até aqui no meio do ano. E temperaturas que oscilam de quente, perto dos 25, e temperaturas mais baixas, chegando a perto de 10 graus no inverno. Essa distribuição da chuva, mais ou menos regular, e essa queda tão grande de temperatura, ou diferença tão grande entre o verão e o inverno, essa amplitude térmica grande, também só me leva a um tipo climático do Brasil. Essa grande variação de temperatura aí me leva a um só. Que é A única que tem mais amplitude térmica não é o subtropical? eu também acho que é o subtropical. A parte sul do Brasil. Tá? 3. Calor, a maior parte do ano. Redução do calor no inverno, mas também fica ali na casa dos 20, então não faz uma estação fria. E o grande caracterizador aqui é que no fim do ano e começo chove muito, perto de 300 milímetros, e no meio do ano é extremamente seco. Esse é o meu tropical continental ou não é o típico. típico? Ah, tá. Exato. É o tropical típico, né? Com variação das estações chuvosas e temperaturas que são altas a maior parte do ano. Então, classificamos os 3 tipos climáticos. B. Identifique pelo nome as formações vegetais da foto. Bora colocar nome. Aqui é mais fácil. A. Essa formação aqui, galinhos tortos, muito arbusto, cerrado. B. Tá aqui a plantinha, o pinheirinho do Paraná, araucária. E C. Esse monte de cactozinho aqui, caatinga. Feito. Cerrado, araucária, caatinga. C. Faça a associação entre a vegetação e o clima, no qual ele se desenvolve naturalmente. Então, vamos lá. Qual vegetação casa com qual clima aqui? Eu vou começar pelos óbvios. O número 1, que nós falamos que é o semiárido, obviamente casa com o C, que é a vegetação de caatinga. Mais óbvio também, o 2, que nós classificamos como subtropical, ter pinheirinho. Então, o 2 casa com a B. E sobrou o tropical típico, ou tropical continental aqui, que vai casar com a A, que é o meu cerrado. Fizemos. Não é uma questão muito difícil, não. Acho que classificar os climogramas era mais complicadinho um pouco. Pois era mais fácil. Sor, por um acaso, sexta-feira eu estudei bem isso, acredita?
Deu certinho. Foi a aula do cursinho de geografia, sexta-feira, daí caiu bem climograma. Eu falei, nossa. É. Aí por isso Aí que eu você fiquei viu com a assim. dúvida do Aham. MEC lá. Isso, da massinha, Sim, sim. que é a exceção. Tô te devendo eventualize ainda, vou pagar já, tá? A Sem 7, pressa. a 7 faz a mesma coisa, pessoal. Então eu vou tocar a 7 rapidinho. Me mostra 4 imagens, tá aqui bonitinhas, tá? Eu ia classificar os tipos, que eu vou lembrar do... Fácil aqui, ó, bem rapidinho. Vou lembrar uma mata atlântica, provavelmente, por causa dos coqueirinhos, florestinha fechada. Obviamente aqui eu tenho araucária. Aqui eu tenho cerrado, por causa dos galinhos tortos. Aqui eu tenho o semiárido nordestino, então tem a caatinga. E aqui eu tenho o Pantanal. E eu precisaria só pegar e associar isso aonde tem as ocorrências, tá? Onde ocorre cada um. Se eu ficar só no da Mata Atlântica, já dá certo. Se eu pegar só a e a B, depois o Cerrado, já dá certo. Então, letra C é a correta, tá? Terminando. As duas últimas para dar um respiro aqui para eu trocar de sala e falar com vocês. 8. Domínio morfoclimático. Era só olhar aqui onde eu já tinha tudo bonitinho e classificar. Eu ia identificar bonitinho. Letra D é o certo. Não seria difícil de fazer também. E a última. Letra E. Que o número 4 é o sertão nordestino com caatinga. Seria fácil também. Tá? Solo raso, pedregoso, com Inselbergs, aquelas monte de rochas acumuladas. 10. Não seria difícil também fazer o 10, não. Tá? Ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Mas seria fácil de fazer. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. 11, que é a última. Faço de novo, usando aqui para minha araucária. Na hora que eu fosse associar, ia associar o número 1. Letra C. Última, 12. O que é desertificação e quais são as suas causas e quais são os impactos sociais da desertificação. Ele fala desertificação aqui. Tá? A desertificação, obviamente, é um local que reduz a quantidade de água e fica mais seco. Então, aumenta a aridez desse local. Isso é o que a gente chama de desertificação. Tá? Pode acontecer por alguns fatores. O mais comum é a redução de precipitação. Por algum motivo, diminui a precipitação e eu tenho a desertificação. E eu tenho também a participação antrópica, que é o que mais acontece no Brasil. Então, se não tiver mudança climática, o uso intensivo desse solo que já é frágil, perto de uma área árida ou desértica, aumenta o processo de desertificação. Isso acontece conosco lá na Amazônia. No sul do Brasil tem um processo de desertificação que usa outro nome, usa arenização, mas é o mesmo processo, tá? O excesso de pisoteio do gado leva à escassez de vegetação e arenização. Impactos sociais são vários. Eu pensaria diretamente na falta da produção, então não consigo produzir nessa área. Então, a produção agrícola vai ser reduzida, vai gerar um monte de problema, aumento da fome, da pobreza. Isso tudo seria o que eu pensaria. E ele cita também o aumento da migração. Uma área que está com escassez acaba fazendo isso. Ventos alísios e Andra. Quando a gente fala de ventos alísios, são correntes de ar que se deslocam sempre das áreas tropicais para a área do Equador. Por isso eu trabalho os alísios. Eles vão em sentido diferente no hemisfério norte e hemisfério sul, por conta da força de Coriolis e do movimento de rotação da Terra. Mas o básico de pensar em ventos alísios são colunas de ar que se deslocam das áreas tropicais, no nosso caso específico aqui, do Trópico de Capricórnio, onde eu tenho pressões maiores, para pressões menores, como na região amazônica, que é mais quente. No nosso caso específico, faz até uma célula de circulação.
Então, eu tenho os alísios, que partem daqui, por um exemplo, para a Amazônia, entram numa zona de convergência intertropical. Então, ZIT, né? ZC, Zona de Convergência Intertropical. ZENIT, que fala assim. Aí nós subimos, chega lá, como a pressão é menor e o ar se aquece, esse ar sobe e vira um contralísio, que volta numa zona chamada de Gulf Stream. Gulf Stream, não. Jet Stream. Coluna do jato. Em velocidades altas e volta aqui para a área tropical e faz essa circulação. Mas quando pensar em circulação, ele não é periódico, ele acontece o tempo todo, sempre se deslocando das áreas tropicais para as áreas equatoriais. Esses são os nossos ventos alísios. Da alta para Correto? baixa. É sempre. É isso? Isso, qualquer circulação de ar atmosférico é sempre de alta pressão para baixa pressão, e é o nosso caso. As zonas Tá bom. tropicais são mais frias, né, ou menos quente, pelo menos, e faz essa circulação em direção à zona equatorial, que é mais quente, formando células de circulação. Eu só não vou lembrar classificar bom. para você quem que é nordeste e quem é sudeste, porque hemisfério norte e hemisfério sul é invertido a direção dos alísios, tá? Aí eu tenho que olhar a rotação lá para lembrar o que é na definição. Firmeza? Sir, tá bom, obrigada. Explicou Nada. rápido e explicou muito bem. Você Obrigada. viu? Tchau, tchau. Tchau, Sir. Até mais, pessoal. Até semana que vem. Tchau, senhor. Obrigada. Eu que agradeço. E eu vou tentar ver mais lá o que vocês mandam para mim na Agenda Edu.